A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte hoje, pessoal. Para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos jovens, navegando nesse segundo trimestre. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante na nossa lição: a impureza da igreja de Corinto, as repreensões e exortações. Hoje nós vamos analisar o capítulo 5 dessa primeira carta e eu espero que Deus em Cristo edifique você. Você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Ô nota 10, aproveita também, participe conosco, deixando aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus nessa ministração. Olha, a gente está comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E é claro que se você desejar o esboço dessa aula, o meu material, os slides que eu utilizo, você pode se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD, nosso site. E o link está aqui na descrição desse vídeo. Nesse site você encontra aí propostas maravilhosas para poder te ajudar, tá bom? Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos entender sobre a impureza da igreja de Corinto e também sobre o tema de repreensões e exortações. Vamos entender, lendo a palavra de Deus, voltando o nosso olhar para o capítulo 5 da primeira carta. Nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo nos ensina uma disciplina teológica tão importante, a disciplina eclesiástica, a importância da aplicação da disciplina para manter a igreja saudável em Cristo. Para a gente iniciar bem a nossa ministração, eu quero começar a partir de algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para vocês é o texto do dia, que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. A segunda base é a síntese da lição. Importante você fazer essa leitura com os teus alunos. E o nosso texto bíblico de hoje, a nossa leitura bíblica está aí, no capítulo 5 da primeira carta, versículo 1 ao 13. Por favor, nota 10, faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula de forma compassada, para que todos possam estar entendendo a partir da ótica bíblica o assunto que nós vamos tratar hoje. Natalino das Neves faz questão de dizer que a disciplina consciente e responsável é necessária para o crescimento da igreja do corpo de Cristo, para manter essa igreja saudável, com o objetivo de apresentar exatamente a verdadeira salvação àquele que cometeu o pecado. Hoje nós estamos compreendendo a respeito de uma disciplina eclesiástica. Vamos entender exatamente que esse ato também é importante para o crescimento do corpo de Cristo. Quando nós lemos o capítulo 5 da primeira carta, Paulo faz questão de apresentar um ato terrível, um ato assombroso, que nem mesmo dentro do judaísmo ou do paganismo era aceitável, ao ponto de trazer escândalo para a obra de Deus. E como um verdadeiro pastor, ele aplica a disciplina eclesiástica, pois um dos membros da igreja estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta. E isso não era aceito naqueles dias, assim também como não é aceito hoje. Paulo, como um verdadeiro pastor, age para curar as feridas da igreja e, ao mesmo tempo, para restaurar a vida desse irmão que estava doente espiritualmente. Como nós precisamos entender isso aqui? O Mark Davis, escrevendo um texto sobre a igreja saudável, ele destaca o seguinte: que a disciplina eclesiástica, ela segue o entendimento bíblico, ou seja, a palavra de Deus fala sobre disciplina, e a disciplina ela é aplicada de forma bíblica para restaurar exatamente a saúde da igreja local. E aí nós podemos levantar uma questão, antes de entrar no primeiro ponto: o que é a disciplina eclesiástica? No sentido restrito da palavra, é o ato de excluir um membro da membresia da igreja pelo fato dele ter cometido um pecado terrível, uma falta grande, ao ponto de escandalizar a igreja e o nome do Senhor.
Esse ato, por exemplo, suspende o crente da participação da Santa Ceia, das atividades da igreja, até o momento em que ele possa ser restaurado ao corpo de membros novamente. E diante disso, nós vamos detalhar esse assunto com vocês na aula de hoje. Eu espero estar contribuindo com você. E o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o significado e a necessidade da disciplina. Natalino das Neves levanta para a gente exatamente essa questão. Ele destaca a importância e a necessidade da disciplina no seio da igreja, para que a igreja então cresça em Jesus. Luciano Subirá, comentando a respeito desse assunto, destaca a partir de Mateus capítulo 18, versículo 7, que o Senhor Jesus já previu que no meio da igreja haveria escândalos. E a disciplina é exatamente o meio de Deus, o meio do Senhor trabalhar, o meio dos pastores trabalharem para poder restaurar exatamente aquele que cometeu pecado e também apresentar uma igreja santa. E a partir de Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 17, o Luciano Subirá comenta também em um artigo sobre 4 níveis de disciplina a serem aplicadas. O primeiro nível é conhecido como a repreensão pessoal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. É a partir do momento em que o pastor repreende alguém de forma pessoal, para que a pessoa então enxergue o seu erro. Ele é confrontado pelo seu pecado e ele deve se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. O segundo nível está em Mateus 18, 15 ao 17, é a repreensão acompanhada de testemunhas. Se a repreensão pessoal não deu certo, a segunda repreensão com testemunhas é necessária, para que a pessoa enxergue o seu erro e ela possa voltar aos caminhos do Senhor, ao seio de Cristo. O terceiro nível está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, que é a repreensão pública, quando envolve, então, a própria igreja, a própria comunidade, para alertar aquele que cometeu o pecado e relatar exatamente a vontade do Senhor para ele, que passa pelo processo do arrependimento. E o quarto nível está aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Se nenhum desses níveis derem certo, existe a necessidade, então, da exclusão. Se a pessoa não se arrepende, se ela não muda de atitude, se ela não aceita a transformação, é necessário que seja excluído do meio da igreja. E isso aqui está presente nas páginas bíblicas, na palavra de Deus. O primeiro subtópico da nossa lição, aqui do primeiro ponto, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: respeito e cuidado com o corpo de Cristo. Quando nós analisamos o capítulo 5 dessa primeira carta da Igreja de Corinto que temos em mãos, percebemos exatamente o cuidado do apóstolo Paulo com o corpo de Cristo. Natalino das Neves chega a comentar o seguinte a respeito desse assunto, que Paulo inicia o tema, falando com aqueles irmãos no versículo 1 do capítulo 5, sobre a responsabilidade da igreja em enxergar exatamente que existia alguém que estava cometendo pecado e participando da igreja do Senhor, das atividades da igreja do Senhor, envolvido com a obra do Senhor, mas ainda não estava com o coração arrependido. Warren-Wiersbe, comentando a respeito do capítulo 5 dessa primeira carta, ele destaca a seguinte pergunta: qual é o efeito do pecado sobre a vida da igreja? Vamos parar para pensar sobre isso. Você pode até levantar essa questão em sala de aula para os teus alunos. O que o pecado provoca na saúde espiritual da igreja local? Pois está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, que os crentes em Jesus são chamados para serem santos e não crentes imorais. Muito pelo contrário, a santificação faz parte do nosso chamado, faz parte do nosso crescimento em Cristo. E um cristão que ama a sua igreja, ama a sua comunidade e ama o Senhor, ele não permanece de braços cruzados diante do pecado. Muito pelo contrário, ele se incomoda com o pecado. E ele busca a santificação para a glória de Cristo. Pois o pecado enfraquece o seu próprio testemunho pessoal, enfraquece também a espiritualidade da igreja. Onde o pecado habita, existe aí o mau cheiro, existe aí a lama espiritual.
Mas quando a graça de Deus, ô glória, alcança o coração, há restauração poderosa para a vida daquele que encontrou o caminho do arrependimento. Natalino das Neves, comentando sobre o capítulo 5 aqui da primeira carta, ele destaca que essa prática de fornicação entre esse jovem e a sua madrasta era algo terrível, que não era praticado pelos judeus, nem pelos gentios, nem pelos romanos e nem tampouco pelos pagãos. A lei, a palavra de Deus, o Pentateuco, nós encontramos no Pentateuco, na lei de Moisés, restrições contra essa prática. Levítico capítulo 18, versículo 8, é um versículo que você pode ler em sala de aula. Capítulo 20 também de Levítico, versículo 11, também traz esse alerta. E Deuteronômio, capítulo 22, versículo 30, nós percebemos essas repreensões já na lei de Moisés. E todavia, nós precisamos entender que a disciplina eclesiástica, essa disciplina para tratar a vida da pessoa, não é um ato de vingança pastoral contra a vida daquele que cometeu o pecado. Muito pelo contrário, é um ato terapêutico, é um ato de cura, de restauração. Quando a disciplina é aplicada, ela visa então o cuidar pastoral com a vida daquele que está em pecado, para que ele possa refletir sobre o seu erro e retornar para os caminhos do Senhor. Ô glória! E o Natalino, com base aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz que a disciplina ela é necessária dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, para preservar em santidade e santificação o corpo de Cristo, o templo de Deus, a igreja do Senhor. Afinal de contas, a igreja deve permanecer santa, irrepreensível, inabalável, para a glória de Deus. Eu espero que você tenha compreendido até aqui sobre a necessidade dessa repreensão, da disciplina, que visa então a santificação da igreja e o restaurar daquele que cometeu o pecado. Se estou te ajudando, comenta aí, tá bom? Deixa o teu comentário e vamos avançar agora para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A disciplina, ela também é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. Nesse segundo subtópico, vamos entender, a partir da leitura do capítulo 5, versículo 4, que a igreja deveria, então, fazer parte dessa disciplina, tomar essa decisão em conjunto, para repreender o faltoso, para repreender aquele irmão que estava em pecado. O Natalino das Neves fala exatamente sobre esse tema, destacando que a disciplina eclesiástica ela deve ser tomada pela comunidade cristã, pela igreja em si, com o objetivo de curar aquele que está ferido. E isso deve ser feito com grande responsabilidade, com grande dedicação, ao ponto de ajudar a ovelha que está doente. Todavia, nós sabemos muito bem que não é uma atitude mais popular da igreja, não é bem aceita. Porém, Paulo, em 1 Coríntios 5,4, diz que essa decisão deveria ser tomada pelo rol de membros da igreja de Corinto. A comunidade deveria estar em comum acordo para aplicar a disciplina na vida daquele irmão que estava em pecado. Warren Wiersbe, comentando aí o capítulo 5, versículo 3 ao 5, ele destaca o seguinte para a gente. A Bíblia afirma para a gente que os cristãos não devem, então, julgar alguém em suas motivações, com base em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5. A Bíblia também dá base para a gente em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, que os cristãos não devem julgar também ministérios. Mas aqui, quando estudamos a aplicação da disciplina, essa disciplina eclesiástica aqui, precisamos entender que essa atitude precisa estar presente no corpo da igreja, na atitude da igreja, na visão da igreja de reino. E quando nós lemos essa passagem bíblica do capítulo 5, encontramos o apóstolo Paulo orientando a igreja para fazer uma reunião de membros para poder tratar sobre esse assunto que estava trazendo escândalo para a obra de Deus. Pois está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20, que o pecado, ele, quando traz escândalo, deve ser julgado no meio da igreja
pela comunidade de cristãos. E o pecado, quando traz escândalos para a igreja, nesse caso aqui, não deve ser varrido para debaixo do tapete, nem tampouco esquecido pela comunidade, passando a mão na vida daquele que é pecador e continua em pecado. Ele deve ser tratado de forma pública, porque trouxe escândalo para a comunidade, como trouxe para essa comunidade de Corinto. Em terceiro lugar, precisamos entender também que é necessário também expulsar aquele que é transgressor, a partir do momento em que ele não aceita entrar pelo caminho do arrependimento, em que ele não aceita se converter, é necessário sim ser retirado do rol de membros. O próprio apóstolo Paulo orienta isso na carta. Todavia, você para entender sobre a leitura do capítulo 5, você descobre que aquele homem recebeu diversas oportunidades para o arrependimento. E Paulo é enfático em dizer para aqueles irmãos que ele não havia se convertido e era necessário que ele fosse retirado do rol de membros. Quando você lê, por exemplo, capítulo 5 da primeira carta, versículo 2, Paulo diz: tirai ele do vosso meio. Capítulo 5, versículo 5 dessa mesma carta, Paulo também diz: entregue ele a Satanás. Capítulo 5 também, versículo 13, Paulo também diz: expulsai-o. Olha que afirmações duras que o apóstolo Paulo está dando. Ele, esse cidadão que havia cometido a transgressão, não estava querendo mudanças. E quando Paulo fala e afirma, entregue ele a Satanás, para que ele então fosse julgado pelo seu próprio pecado, pelos seus desejos carnais, a partir da justiça de Deus. Então você percebe o apóstolo Paulo tratando aqui de forma segura, de forma íntegra, sobre a importância da disciplina no meio da igreja. Eu espero estar contribuindo com você até aqui, que a palavra de Deus fale ao teu coração. É importante trabalharmos esse tema, sim, dentro das nossas comunidades para a santificação. E eu pergunto a você, o que você acha? É necessário aplicar a disciplina para poder manter a igreja em santificação? Paulo estava tratando sobre isso, sabe por quê? Porque muitas pessoas estavam sendo influenciadas por esse irmão que estava cometendo pecado. Por esse irmão que estava cometendo pecado. A partir do momento que o pecado não é retirado, as pessoas começam a praticar o mesmo erro. E aqui nós vemos um Paulo, pastor, cuidando da igreja, agindo como servo de Cristo, como obreiro do Senhor, para poder manter a igreja santa para a glória de Cristo. Eu espero estar contribuindo com você, tá? Então vamos aí para o nosso terceiro subtópico da aula de hoje, em Cristo Jesus. O terceiro subtópico aqui do nosso primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto, que a disciplina ela é necessária para a cura espiritual daquele que cometeu o pecado. Afinal de contas, ela é necessária para o tratamento em Cristo, para a glória de Deus. Natalino das Neves chega a comentar o seguinte sobre esse tema, que a disciplina eclesiástica, aqui dentro da Bíblia, como palavra de Deus, tem o objetivo de tratar, de curar, de ajudar, de restaurar, tá? Leva isso em consideração, de levantar aquele que cometeu pecado. Todavia, também precisamos entender que dentro da história da igreja, houveram e aconteceram diversos abusos na aplicação da disciplina. Mas nós, como crentes em Jesus, professores de Deus, precisamos voltar o nosso olhar não para os abusos de aplicação de disciplina, mas olharmos exatamente para o objetivo de entender a santificação da igreja e o crescimento da obra do Senhor em determinados períodos. Muitos pastores das Assembleias de Deus aqui no Brasil aplicam e aplicaram também a disciplina eclesiástica, com o objetivo de trabalhar a santificação na igreja. E aqui nós podemos identificar com vocês, destacar alguns princípios quando olhamos para trás na aplicação da disciplina para o crescimento da obra do Senhor. Primeiro, a disciplina ela era aplicada com o objetivo de zelar da obra de Cristo, de zelar da igreja do Senhor. Um zelo espiritual era visto aqui. Segundo, a disciplina também era aplicada com o objetivo também de santificar o corpo de membros. Quando a disciplina ela era aplicada, ela tinha o objetivo de santificar o rol de membros
dentro da comunidade cristã. Terceiro, a disciplina também tem o objetivo de dar o testemunho de Cristo. Observe, há uma necessidade da disciplina para dar o testemunho de Cristo, para demonstrar que a igreja não aceita a prática do pecado no seu meio. Quarto, a disciplina também era aplicada para discipular aquele faltoso e discipular também a igreja de Deus. O discipulado também fazia parte da aplicação da disciplina. Quinto, a disciplina era aplicada e é necessária para a restauração, tanto da igreja como também do faltoso, daquele que cometeu o pecado. E em sexto lugar, a disciplina sempre foi aplicada para engajar a igreja e o faltoso no propósito de Cristo, na visão do reino, no crescimento para a glória de Deus. É por isso que Natalino das Neves faz questão de dizer que a igreja de Corinto, aqui no capítulo 5, não deveria se associar com o pecado. A aplicação da disciplina era para demonstrar também ao mundo e aos crentes, olha que interessante, que a igreja não se associava com aquela prática de fornicação. Não aceitava aquela prática de pecado no meio da sua comunidade. Era para dar testemunho para a glória de Deus. O Mark Dever, comentando sobre o assunto, diz que a igreja saudável, ela cresce quando ela tem esse entendimento bíblico sobre a santificação, e o crescimento da igreja do Senhor vem nesse entendimento sobre a necessidade da disciplina. E eu espero estar contribuindo com você. Se eu estou contribuindo até aqui, deixa aí o teu hashtag Glória a Deus e participe conosco, tá bom? Agora vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A disciplina como preservação da santidade e santificação da igreja. Vamos olhar para essa disciplina agora que é aplicada e aponta para a santificação. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre o capítulo 5 dessa primeira carta da igreja de Corinto, falando a respeito da disciplina, ele destaca o seguinte no seu texto, que esse assunto, o assunto da disciplina, não é muito fácil e nem tão pouco popular. Você não ouve muitas pregações ensinando a respeito dessa prática, mas é necessário. É necessário para a igreja de Cristo. É uma palavra de Deus fiel para o corpo do Senhor. Pois onde não há correção, onde não há disciplina, não há o amor de Deus e o zelo pela igreja do Cordeiro. Existem vários lugares no mundo que fazem vista grossa para a prática do pecado, tolerando, passando por cima de situações, fingindo que não está vendo e trazendo então desonra para a igreja e desonra para o nome de Cristo. A igreja cai então em uma situação deplorável quando há a prática do pecado. E é por isso que precisamos entender e voltar o nosso olhar para a disciplina. Todavia, precisamos também levar em consideração que quando a disciplina não é aplicada em amor, existe o risco do exagero, existe o risco da doença espiritual com o faltoso. E existe o risco de uma aplicação excessiva daquilo que Deus não está orientando na sua palavra. É por isso que a gente precisa estar alerta e estudar sobre esse assunto. O primeiro subtópico aqui do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a metáfora do fermento velho. Agora, nesse primeiro subtópico, nós vamos utilizar exatamente essa metáfora que o apóstolo Paulo apresenta no capítulo 5. Os convertidos da igreja de Corinto, lembra que a igreja de Corinto ela é formada por judeus, por gentios, por ex-escravos. Vamos pegar esse povo que é gentil. Muitos vieram da prática do paganismo e trouxeram essa cultura consigo. Por isso que é necessário a prática da disciplina e da orientação pastoral, como o apóstolo Paulo está dizendo, para ensinar o que a palavra de Deus diz. Já os judeus, eles já tinham uma visão de moral mais elevada do que os gentios, porque eles obedeciam e já conheciam a lei de Moisés, comentava e ensinava a respeito de práticas pecaminosas e trazia algumas orientações já sobre a santificação. Agora, Paulo está orientando esses dois grupos de pessoas com o objetivo de apresentar o Cristo até mesmo na prática da disciplina. Paulo utiliza aqui a metáfora do fermento porque possivelmente estava próximo aí exatamente dos dias da Páscoa. E na Páscoa, para a preparação dos pães asmos, era proibido colocar o fermento, porque o fermento, querendo ou não, elevava a massa,
fazia a massa inchar. Com isso, Paulo estava trazendo uma ilustração para orientar o que aquele pecado estava causando dentro da comunidade de Corinto. Aqui nós podemos elencar algumas coisas. Primeiro, Paulo utiliza a metáfora do fermento para demonstrar que se aquele pecado não fosse repreendido, não fosse tratado, ele iria se alastrar e outras pessoas iriam ser contaminadas por esse fermento pecaminoso do paganismo e a igreja então perderia o foco do testemunho de Cristo. Segundo, no capítulo 6, Paulo destaca para a gente que o fermento do pecado, infelizmente, por essa prática imoral, já estava agindo no meio da igreja. E aqui existe uma preocupação de Paulo repreender isso imediatamente, para que as pessoas não seguissem aquele exemplo imoral. Hernandes Dias Lopes destaca para a gente que existe um perigo terrível, analisando esse texto aqui, do pecado no meio da igreja. E esse pecado traz algumas consequências. A primeira é, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, o perigo da contaminação interna. Então, de forma interna, a igreja adoece quando o pecado não é repreendido. A segunda, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, é o perigo do enfraquecimento espiritual. Então, não há vida espiritual quando o pecado está presente. E é por isso que a gente precisa voltar o nosso olhar para a obra de Deus, para a palavra do Senhor, para uma riqueza espiritual. Se queremos um verdadeiro avivamento nas nossas comunidades, precisamos entender que a igreja precisa permanecer santa. O que você acha aí sobre esse assunto? Comenta conosco em Cristo. Vamos agora para o segundo subtópico do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto, a exortação à pureza cristã. Agora nós vamos entender a necessidade da pureza no meio da igreja. Paulo ele está destacando aqui, de acordo com Natalino das Neves, a necessidade de olhar para o perigo do fermento no meio da igreja, para poder então contaminar o povo de Deus. Fazendo alusão à prática da Páscoa, como igreja de Cristo, nós não poderíamos utilizar esse fermento mundano dentro das nossas comunidades. E aqui, Natalino das Neves destaca o seguinte para a gente, a respeito da pureza. Em primeiro lugar, com base em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, que a igreja deveria se purificar, retirando do seu meio qualquer tipo de fermento, ou nesse caso, pecado, que trouxesse um perigo para o testemunho de Cristo. Em segundo lugar, a igreja deveria então manter a Páscoa e a Santa Ceia agora voltando o olhar para o Cristo da cruz, dando o testemunho. É por isso que Paulo está explicando isso para os irmãos. Ele está trazendo figuras de linguagem, tanto da Páscoa, encaixando com a ceia e demonstrando que isso aqui é algo para a santificação e vida espiritual da igreja do Senhor. E em terceiro lugar, Natalino destaca a importância da manutenção da igreja, da pureza em Cristo. Essa igreja, ela precisa receber manutenções espirituais. Então, a igreja de Corinto está recebendo essa manutenção. Não é à toa que Paulo escreve para aquela igreja 4 cartas. Nós já destacamos aqui para você. A primeira carta ficou perdida com o tempo, capítulo 5, versículo 9. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Essa carta que temos como primeira, na realidade seria a segunda. A terceira carta também ficou perdida com o tempo. Ela é registrada no capítulo 2, versículo 1 ao 11. Nós encontramos ali um conteúdo que não é citado nessa carta que temos. E a quarta carta, que na realidade para a gente é a segunda, é a carta que possuímos como a carta da restauração. Eu espero estar contribuindo com você aqui, nesse olhar para a disciplina, tá, gente boa? Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, assistir esse vídeo, compartilha aí, envia para ele ou para ela. Agora nós vamos para o terceiro subtópico do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo já havia advertido por carta a respeito da prostituição. Agora, nesse terceiro subtópico, nós vamos perceber a citação da carta perdida. Capítulo 5, versículo 9 ao 12. Você vai perceber que ele já repreendeu a igreja em uma primeira carta, e essa carta ficou perdida com o tempo, sobre a prática da prostituição. E isso estava levando a igreja exatamente essa visão de ser contaminada pelo pecado. E aqui Paulo está preocupado com isso. E aí pode surgir uma pergunta: será que essa carta ainda existe? Nós acreditamos que não.
Essa carta ficou perdida com o tempo. Por quê? No original, ou seja, no texto que é conhecido como autógrafo, em grandes partes foram escritos, por exemplo, por papiros, por pergaminho, e esse material se perde com o tempo. O que nós temos em mãos é aquilo que foi resgatado. E essa carta que temos em mãos, que chamamos de primeira, seria a segunda original. Aqui, Paulo volta a tratar sobre esse assunto. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esses versículos 9 ao 12, ele destaca o seguinte para a gente nesse capítulo 5. Ele destaca a maneira como a igreja deve aplicar a disciplina a partir desse exemplo de Paulo. Em primeiro lugar, a igreja deve aplicar a disciplina entendendo que é um ato imperativo, não é uma opção. A igreja deve aplicar a disciplina, não deve excluir a disciplina no meio da sua liturgia. Com base aí em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2 e 13. Em segundo lugar, com base no versículo 3 ao 5, a disciplina deve ser um ato coletivo. Não é um ato somente da liderança, sendo tomado de forma isolada, mas a igreja de Cristo deve, então, entender a importância da disciplina para manter essa santificação no corpo dos santos. Com base no capítulo 5, versículo 9 ao 11, a disciplina também, em terceiro lugar, ela deve ser aplicada de forma restrita e preventiva, para prevenir a igreja de Deus. De forma restrita, porque é aplicada dentro do corpo, dentro de uma reunião de membros, e ela previne para que outros irmãos não possam cometer o mesmo pecado. Com base em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, em quarto lugar, a disciplina deve ser aplicada como um ato de juízo da igreja. Aqui a ação da igreja tem a liberdade para aplicar a disciplina. Em quinto lugar, com base em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 8, a disciplina também deve ser vista como um ato de amor. Nesse capítulo 2 da segunda carta, nesses versículos que acabei de citar, demonstra então essa ação da igreja que entendeu a necessidade da disciplina, e agora Paulo está destacando que essa igreja entrou pelo caminho certo do amadurecimento em Jesus. Então, quando há a prática da disciplina em amor, há também o crescimento e o amadurecimento da fé desses irmãos. A disciplina precisa ter esse foco do amor de Cristo e do perdão de Cristo, agindo sempre, se preocupando com aquele que é faltoso e apresentando o perdão de Deus, a restauração, a partir do momento em que ele se arrepende. Eu espero estar contribuindo com você até aqui, que a palavra de Deus fale contigo. Vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: o cuidado com a pessoa depois da disciplina. Warren Wiersbe, comentando sobre o capítulo 5, ele destaca 3 coisas sobre a disciplina. Capítulo 5, versículo 1 e 2, que a igreja deve lamentar o pecado. O pecado deve ser lamentado por causa desse ato de disciplina. Em segundo lugar, com base em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3 ao 5, a igreja então deve julgar o pecado. O pecado deve ser julgado no meio da igreja. Em terceiro lugar, com base no capítulo 5, versículos 6 ao 13, a igreja deve remover o pecado do seu meio para a santificação. E diante disso, vamos entender agora o primeiro subtópico aqui do terceiro ponto da aula de hoje. O cristão deve amar o pecador e odiar o pecado. Olha que algo interessante que Natalino das Neves coloca aqui para a gente. Nós devemos amar o pecador e odiar a prática do pecado. A disciplina eclesiástica ela é aplicada exatamente para restaurar o faltoso e julgar o seu pecado. Isso aqui é uma autoridade que Deus dá à sua igreja. Todavia, Natalino das Neves também comenta que existem pessoas que não querem abandonar o pecado. E aí entra então o processo de exclusão, porque eles não aceitam a restauração. Na própria carta, você analisa, de acordo com Natalino das Neves, que a igreja deveria agir em amor, procurando sempre restaurar aquele irmão que estava faltoso. Porém, ele não aceitava a disciplina, o processo do arrependimento, não queria abandonar o pecado. Pergunta a você, existem pessoas assim hoje nas nossas comunidades? É por isso que Paulo exorta sobre a santificação. A igreja precisa permanecer santa. Quando há o julgamento sobre o pecado, visando a restauração do pecador, a igreja marcha em santificação,
cresce na visão do reino. E Paulo ainda recomenda a manter um relacionamento interpessoal com o faltoso, com o objetivo de trazê-lo de volta. Porém, se ele continuasse nessa prática, ele deveria então ser entregue a Satanás, como ele mesmo faz questão de dizer lá no capítulo 5, versículo 5. Existem pessoas que se entregam ao pecado, à prática do erro, à prática da maldade, e infelizmente estão caminhando para o inferno. Agora vamos avançar aí. Eu espero que está contribuindo contigo. Se eu tô gente boa, se eu tô, comenta aí, tá? Vamos para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça de Deus. Lembre-se que nós somos pecadores e nós fomos perdoados por Jesus. O ambiente da aplicação da disciplina deve ser um ambiente de perdão também e misericórdia. E essa responsabilidade de cultivar o perdão e o amor no ato da disciplina deve estar presente na comunidade cristã, na Igreja de Cristo. Hernandes Dias Lopes destaca o seguinte, que a disciplina ela tem dois objetivos, a correção do faltoso e a proteção da igreja. Nós precisamos olhar para isso. A proteção da igreja também é necessária, a santificação da igreja também é importante e a correção daquele que cometeu pecado também é viável, de acordo com a Escritura, para que a igreja então exerça todo o propósito de Deus. A igreja precisa marchar de forma santa. Finalizando, gente boa, a aula de hoje, o nosso último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A disciplina não significa o abandono da pessoa disciplinada. Todavia, no aconselhamento pastoral, precisamos entender muito bem que a disciplina é trazer de volta aquele que cometeu o pecado. O processo disciplinar precisa ser tomado em atitude de respeito. Natalino das Neves comenta isso, visando sempre restaurar aquele que cometeu o erro. Trata-se, então, de um cuidado espiritual, de um renovar de Deus, para que a pessoa, então, volte aos caminhos e à vontade do Senhor. Eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com vocês na aula de hoje. Se te ajudei a ter aqui, gente boa, se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie esse vídeo para ele, para ela, para que a palavra de Deus alcance os corações. Compartilha aí, tira uma foto, marca a gente no Instagram também. E como a gente está fazendo em todas as nossas videoaulas, eu quero apresentar alguns textos que eu tomei como base para a ministração da aula de hoje, gente boa. Estou aqui com alguns textos em mãos. O primeiro texto que eu quero indicar para vocês é o texto base da lição do Natalino das Neves, que traz esse viés muito bom a respeito da disciplina. O segundo texto que eu quero indicar para vocês está aqui em mãos, o texto de 1 Coríntios, do pastor Hernandes Dias Lopes. Existem vários outros textos que citamos aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. E até a próxima aula, se Deus quiser. Na nossa próxima aula, lição de número 9, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui. Paulo censura a contenda entre irmãos. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.